Olá, sou José Tadeu, sou teólogo, historiador, economista e sou acólito na paróquia de Santa Terezinha. Estou aqui hoje para refletirmos também um pouco a respeito dos primeiros anos de gestão, de ministério pastoral de Dom Antônio Pedro Miziara, nosso terceiro bispo diocesano, à frente então dessa igreja particular de Bragança Paulista. Quando nós pensamos nesse primeiro período, nós estamos observando então todo um conjunto de mudanças que a Igreja teve de implementar como fruto do Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965. O concílio trouxe desafios importantes para a Igreja latino-americana, no sentido de levar a liturgia para mais próximo do povo, de implementar mudanças em relação ao papel da Igreja numa sociedade moderna. E quando pensamos nessa dinâmica dentro da Diocese de Bragança Paulista, os desafios eram ainda maiores. Pensando um pouco nos anos finais da gestão do Ministério Pastoral de Dom José Maurício da Rocha, o seu perfil pastoralista com um corte um pouco mais conservador, um pouco mais tradicional, dentro do espírito da Igreja pré-Vaticano II, né? Havia então o desafio de viabilizar, implementar e consolidar as mudanças que a Igreja necessitava e pedia para todo o mundo e também aqui em Bragança Paulista, como destacamos, como fruto do Concílio Vaticano II. E não apenas em relação ao concílio, havia também um desafio muito importante no sentido de viabilizar o diálogo que ocorria dentro da Igreja da América Latina, como fruto, por exemplo, da Conferência de Medellín em 1968, que já trazia então esta opção pelos pobres, uma igreja em saída, como nós temos hoje em relação ao jubileu, em relação àquilo que o Papa Francisco nos pede, uma igreja mais voltada para o pobre, uma igreja mais voltada para a dimensão missionária, para a dimensão pastoral, o cuidado com as populações, ao protagonismo do leigo, são desafios importantes que a Igreja tinha de lidar naquele contexto dos anos 1970. Era uma década também difícil no campo da política, quando nós observamos um recrudescimento, um fortalecimento da dinâmica do regime militar, as limitações que o regime impunha em relação à censura, em relação à perseguição política, e a Igreja também acabava sendo, de uma certa forma, não somente influenciada, mas, por que não dizer, também vítima desse processo, em relação a muitos padres que foram perseguidos, que foram presos, alguns inclusive que foram mortos. Quando nós então vemos esse grande quadro histórico, nós percebemos essas dificuldades não só que a Igreja vivia num plano geral, mas por que não dizer também num plano particular, né? Nós vínhamos então, se nós pensarmos nesse momento da década de 1970, nós pensamos então em uma Igreja que se renova, que se reestrutura, que tem a demanda por se reestruturar e que vinha de um ministério prolongado de Dom José Maurício da Rocha, que durou 42 anos, entre 1927 e 1969. Tivemos depois também um período, um intervalo, onde teve então a presença de Dom Gabriel Paulino Bueno Couto como administrador apostólico e os 5 anos então de ministério pastoral, de episcopado de Dom José Lafayette Ferreira Álvares entre 1971 e 76. Esse período de Dom Lafayette, como vimos, é um período de transição, um período de mudanças importantes. A diocese passava então pelo seu cinquentenário, nos seus primeiros 50 anos de sua história, e Dom Lafayette fez esse trabalho inicial, plantou as sementes do processo de renovação da Igreja na diocese de Bragança Paulista, trazendo então as dinâmicas não somente da inovação litúrgica, não é, que já vinham sendo implementadas em questão, por exemplo, da missa na língua vernácula, na missa em português, mas toda uma série então de reestruturação em relação ao clero, novas ordenações que surgiram, como por exemplo a do nosso atual vigário-geral, Monsenhor Giovanni Barrese, que foi ordenado justamente em 15 de novembro de 1973 na gestão de Dom Lafayette. Dom Lafayette, porém, teve então um período, um episcopado relativamente curto, apenas 5 anos, e é nesse contexto então que entre 1976 e 77 é escolhido um novo bispo para a Diocese de Bragança Paulista, e o escolhido foi Dom Antônio Pedro Miziara. Dom Miziara tem a sua origem em relação à vinculação com a Igreja muito associada à atual Arquidiocese de Sorocaba.
Dom Misiara, ele descende de cristãos do rito maronita, então não é o chamado rito latino, como é aquele que nós estamos aqui acostumados. É na celebração que 98% dos católicos observam e nós também aqui na diocese, de um modo geral, observamos. Ele vem do rito maronita, que é um rito muito comum aos cristãos do Líbano, que tem algumas pequenas diferenças em relação à nossa forma, ao nosso rito latino, ao rito romano, que nós estamos acostumados, porém em plena comunhão com a Igreja Católica Romana. E vindo então do rito maronita, ele traz essa cultura libanesa em relação às suas origens, aos seus antepassados, e é uma pessoa de notório saber. Ele foi professor de teologia no seminário da Diocese de Sorocaba, depois também assumiu a fundação da Faculdade Católica ali na cidade de Sorocaba, da qual foi diretor, tem vários artigos publicados em questões de teologia moral, por exemplo, então tinha uma vertente intelectual muito acentuada e ocupou também diversos cargos na então diocese e depois arquidiocese de Sorocaba. E foi ordenado então como bispo na década de 1970 e enviado para Bragança Paulista. Os primeiros anos do episcopado de Dom Misiara em Bragança Paulista foram marcados então por essa continuidade de um processo renovador da Igreja após o Concílio Vaticano II, dando continuidade a essa obra que Dom Lafayette iniciou, né? Ele então consolida essa missão, que é o caminho e a trajetória que ele vai adotar então até o final do seu episcopado, já abalado, com a saúde muito frágil, até a primeira metade dos anos 90, como posteriormente vocês irão observar. Nesses primeiros 10 anos, eu acho importante pontuar o fim então das comemorações do cinquentenário da diocese, concomitantemente à construção da nova catedral, já iniciada na fase de Dom Lafayette e completada depois com Dom Misiara. É importante nós mencionarmos esse ponto, que é fundamental na história da nossa diocese. Tivemos também um momento importante em 1980, que foi formado pela visita pastoral do Papa João Paulo II, que não esteve no nosso território, porém ordenou alguns padres que exercem, inclusive ainda hoje, o seu ministério pastoral aqui em nossa diocese, como por exemplo o padre Messias Moreira, da paróquia de São Pedro, no bairro do Portão, em Atibaia, e o padre João Batista também, já falecido. Foram padres aqui da nossa diocese que foram ordenados por São João Paulo II em sua visita ao Brasil em 1980. Nesse primeiro momento também dessa gestão de Dom Misiara, marcamos também o início do seminário menor, né, trazendo então para a nossa diocese esse processo formativo dos seminaristas, que passava então pelo caminho do seminário propedêutico, a formação no âmbito do ensino médio, encaminhando-os então posteriormente para os estudos em nível superior, na filosofia e na teologia, que seria realizada posteriormente na cidade de Campinas. Para isso, o apoio do Monsenhor Giovanni também foi muito importante, porque ele, naquele momento, estava justamente em Campinas, né, já depois de pároco em Socorro, passou para Campinas para ajudar a organizar a Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica em Campinas. Então essa presença também do nosso vigário-geral foi muito relevante nesse contexto, nesse processo histórico. Esse movimento, então, de Dom Misiara, nesses primeiros 10 anos, mostra um pouco desse dinamismo da Igreja no sentido de abrir mais espaço também para a participação dos leigos, a participação da devoção popular, que ocorreu, por exemplo, em relação a missões que foram pregadas, por exemplo, aqui em Bragança Paulista, da qual nós podemos extrair também algumas imagens que nos mostram justamente como essa presença da Igreja popular, dessas devoções, ela esteve presente também ao longo de nossa história. A presença dos padres missionários também foi muito incentivada nesse contexto, como nós tínhamos também, por exemplo, os missionários do PIME, aqui em Bragança, e outras congregações que também vieram para a nossa diocese. Gostaria de marcar também a importância da criação de novas paróquias. É um momento justamente no qual a presença da Igreja ela vai sendo viabilizada no âmbito pastoral e no âmbito administrativo. Por exemplo, mencionando a criação da paróquia de São Francisco de Assis, que foi desmembrada de parte do território da paróquia de Santa Terezinha, a paróquia de Santa Luzia, que surge então como uma filha, porque não podemos dizer, da paróquia da Catedral, e várias outras comunidades, as quais também nós poderemos evidentemente citar. Então, esse processo nos mostra como esse primeiro momento da história, da caminhada de Dom Misiara, foi marcada por esse dinamismo, justamente num contexto onde ele tinha ainda uma situação de saúde muito forte, muito intensa ainda. A sua presença na diocese se fez marcar muito intensivamente, né, num contexto então dessa reestruturação do papel da Igreja. A continuidade das obras, das propostas,
das dinâmicas propostas pela Igreja Mundial, pela Igreja Universal no contexto do Vaticano II, eram então implementadas progressivamente em nossa diocese. A criação do seminário, a visita do Papa com a ordenação dos padres, a reestruturação das paróquias, da vida paroquial das regiões da nossa diocese, então marca essa contribuição inicial, esse primeiro grande momento da Igreja na gestão, no episcopado de Dom Antônio Pedro Bezerra.